A única diferença entre eu e você é que um gosta de Paulo Freire e o outro de Olavo de Carvalho. São escolhas absolutamente democráticas, que deve ter espaço em qualquer país que se diz democrático. O problema é que atualmente vivemos um cenário preocupante. O número de países com democracias não plenas tem crescido e muitos deles se alinham a regimes claramente ditatoriais. Sem que percebamos, aqueles que desejam se manter no poder indefinidamente constroem narrativas para deslegitimar e silenciar a oposição. Agora imagine, apenas imagine, que Bolsonaro seja inocente e que tudo o que ocorreu em 8 de janeiro tenha sido uma enorme farsa. Suponham ainda que infiltrados tenham estimulado a quebradeira. Nesse cenário, poderíamos dizer que Bolsonaro está sendo perseguido? Historicamente, sempre que os Estados Unidos aplicaram sanções a determinados países, a justificativa foi clara. O país em questão estava rompendo a sua própria Constituição. Da mesma forma que você acredita em Paulo Freire e eu em Olavo de Carvalho, há quem acredite que Cuba sofre com as sanções americanas, enquanto os outros acreditam que os Estados Unidos as utilizam para incentivar o povo a lutar contra a própria tirania. Mas por que isso acontece? Pela velha e conhecida regra da soberania, um país não pode intervir diretamente nos assuntos internos do outro. Por isso, as sanções acabam servindo como um sinal. Esse país não está mais jogando conforme as regras da sua própria democracia. Além disso, por serem soberanos, os países, teoricamente, poderiam romper acordos e buscar novas alianças. Mas, na prática, poucos conseguem benefícios reais se aliando a regimes autoritários. E, em tese, países democráticos, ao menos os que seguem os tratados internacionais, não deveriam manter relações estreitas com países que rompem com a própria democracia. Assim como você prefere Paulo Freire e eu, Olavo de Carvalho, há quem veja os Estados Unidos como uma potência imperialista que quer dominar o mundo. Para outros, é a maior democracia do planeta. De fato, o respeito global existe. O dólar é a moeda de referência, há alternância de poder, a lei é aplicada com firmeza e o país é visto por muitos como uma espécie de censor democrático. Agora me diga, por que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e não na China ou na Rússia? Simplesmente porque é de lá que o mundo pode ouvir a versão do lado oprimido. Na China ou na Rússia, isso não seria possível. O que ele diz por lá aponta algo muito maior do que corrupção. Aponta para o maior esquema de nossa geração, o avanço de um tipo de comunismo. Não o comunismo de Karl Marx, não vamos entrar nesse mérito, mas uma forma em que o Estado, nas mãos de alguns poucos, controla toda a população. Você acredita mesmo que o seu serviço público será garantido para sempre? Se as empresas privadas quebrarem, é provável que muitos servidores percam seus empregos, que o agronegócio seja estatizado e que empresários vejam os seus negócios desaparecerem. Aí você se pergunta, mas não seria mais justo o Estado controlar tudo e garantir a divisão igualitária dos bens? Talvez, no mundo de Alice, essa ideia pareça justa, mas na prática, todos os países que adotaram este modelo convenceram seus povos de que era o caminho mais nobre. E o resultado nunca foi o paraíso. O que existe são elites que vivem como reis, enquanto o povo é mantido em servidão. E aí você me diz, Guilherme, você tá ficando louco? E eu te respondo, estou sim. E se eu estiver errado?